Tô na estrada desde 98. É isso. A E, máquina. A máquina, por que do nome assim, a máquina? bom, Tem uma especificação? nós somos uma máquina de fazer música. Hum, Mas não fui eu quem escolheu esse nome. Quem escolheu foi em conjunto com a Linergy. a Linergy? A grande Linergy, um abraço para a Linergy, uma grande baixista, uma grande amiga. Aí ficou a máquina, porque nessa época, cara, assim, em 2021, que foi quando a máquina surgiu, porque eu tinha ficado 3 anos enclausurado, porque a Drink Trio tinha acabado e eu fiquei muito chateado. Eu tinha até falado assim, não vou cantar mais. Resolvi dar mais uma chance para mim. Aí eu tô nessa banda, nessa vibe aí, me chamaram, eu aceitei prontamente e estamos até hoje. E naquela época, eu sempre puxo outras coisas. Quando eu cantava com banda, sem ser a máquina agora, eu achava que era só cantar, ficava tudo bem. Não. Se você tem um talento, você tem que utilizar esse seu talento remuneradamente. Se você sabe cantar, você tem uma banda, você pode ganhar dinheiro com isso. Se você é pintor, eu sou pintor de parede, vou ganhar dinheiro com isso. Se eu sou streamer de jogo, que eu também sou, vou ganhar dinheiro com isso. E essas coisas. Porque naquela época eu achava, poxa, isso é uma bobagem, pô, cantar para ganhar dinheiro. Se bem que antigamente o pessoal preferia pagar a gente com salgadinho, com bebida. Isso paga minhas contas. Não. Então pronto. Por isso que quando eu aceitei a cantar com a máquina, eu falei que não ia mais cantar de graça. E nós não tocamos de graça, nós cobramos nosso cachezinho e apresentamos o nosso trabalho de qualidade, como eu tinha falado antes. Se você sabe fazer, você não pode visar somente o dinheiro. Você tem que apresentar uma boa qualidade do serviço. E como eu tinha falado antes, se você chegar no lugar e fizer besteira, fizer merda, você vai ganhar dinheiro. Mas você não vai ser mais chamado e vão te queimar. Fulano de tal é ruim, não sei o que lá. Não queremos isso. Eu não quero isso. Então eu prefiro fazer um negócio bem feito para ser chamado de novo e tocarmos em outros lugares e trabalhar em outros lugares. Zé Finico. E a máquina faz e faz bem feito. É sensacional. É foda o show dos caras, tá? Pode seguir os caras aí nas redes sociais e conferir lá. Exatamente. A Máquina Band. Só que é a máquina com K. Banda Máquina Band, que está no nosso Instagram. Pode ir lá e conferir. E a banda é foda. Você falou que a banda é foda. Eu concordo. A banda é tão foda que a gente toca sem ensaiar. Tá nessa vibe já de já sabemos o que vamos fazer? Cara, mas só que depende muito, cara. Tem que ter ensaio, porque se a gente ficar tocando sem ensaiar, o repertório vai ser o mesmo. Tem que ter alguma coisa, alguma variação. Geralmente, quando eu vou cantar com a máquina, eu faço umas variações, cantando a capela, fazendo umas piadinhas pro público, se bem que como. Se bem que. Foi mal aí. Se bem que, como humorista, eu sou um ótimo cantor. Só isso. O pessoal fica bolado com isso, cara. Da onde que veio essa inspiração? Porque assim, você não só canta, você, mano, você segura ali a frente de verdade, é piadoca, é interação ao público, é músicas que vêm do nada, do além, e a plateia interage e aceita esse teu condicionamento. Você tem que ter uma veia teatral. Eu nunca fiz teatro na minha vida, nunca. E também a performance de palco, geralmente quando eu vou cantar, eu faço na hora. Você tem que, como eu falei, você não basta apenas você cantar, você tem que sentir a música. Você tem que fazer de conta que você é o personagem daquela canção. Porque eu já vi muita gente, muitos cantores que vão lá cantar, mesmo assim, mesmo sem instrumento, o cara fica lá parado que nem uma múmia. Eu não. Eu prefiro 1000 vezes interagir com o público, fazer assim, pegar a mão de uma pessoa, abraçar a pessoa, começar a falar algumas coisas para descontrair, mesmo sendo sem graça, mas não tô nem aí. Mesmo sendo uma coisa sem graça, eu falar também sobre pais e mães, falar sobre outras coisas e dançar, e por aí vai. Tu acha que a máquina, o formato de banda da máquina, te deu mais sentido à sua vida, ao que você vinha fazendo? A máquina me deu outro sentido da vida, porque como eu tinha falado antes, quando o Drink Trio acabou em 2018, eu fiquei enclausurado. Eu não quis mais saber de nada. Eu estava em processo de tristeza, depressão. Eu sou um pouco depressivo, mas eu não tomo remédio, nada disso não, sem me controlar.
eu tinha prometido, decidido que não ia mais cantar. Aí eu comecei mais a cantar em karaokês, assim, gravado, mas com banda eu não tava nem levando muito a sério, eu tava mal. Até receber o convite para cantar com a máquina. E estamos nessa vibe até hoje. Caramba, e você tem tesão de fazer a parada com a máquina dela, dá pra perceber, né, cara? Como eu disse, não basta só cantar, você tem que sentir a música. Eu gosto do que faço. Você tem que gostar do que faz. Se você tá lá no palco, você tem que gostar do que você faz. E não você chegar lá obrigado. Você não pode chegar lá obrigado. Se sentir obrigado. Você tem que se sentir bem. Eu me sinto bem cantando, eu me sinto bem com a energia do público. Eu me sinto bem com a energia do público, porque assim, cara, eu não sei nem descrever como é a energia. É profundo do público, pra uma coisa você, né? profunda. Pô, então a música te salva, né, cara? A música acaba te salvando, porque a profundidade que você relata a parada, dá pra gente sentir aqui, não sei se pra quem tá assistindo pelas telas consegue perceber, mas tem uma profundidade, tem uma parada internamente que Você pega. nem imagina. Desde 98 é isso. Muita gente fala que existe um diferencial tanto na máquina quanto nas outras bandas que eu tive. O pessoal falava justamente da performance de palco, justamente da maneira que eu canto, etc, etc. E muita gente fala, a máquina, ela toca Legião Urbana. Eles falam, como eu tinha falado antes aqui no podcast, eu não procuro imitar Renato Russo. Eu não gosto de imitar Renato Russo. Eu não gosto de imitar ninguém. Eu gosto de me inspirar. O Renato Russo se inspirou em Morrissey, se inspirou em Jim Morrison, se inspirou em Ian Curtis. Pô, eu já me inspiro unicamente em Renato Russo, essas coisas assim. Se você pode se inspirar e criar um estilo próprio. Eu tenho meu próprio estilo de dançar, de fazer essas coisas. Faço até umas brincadeiras. Mas enfim, cada um tem a sua maneira de ser. A banda te dá essa liberdade? Os outros integrantes? Sim, da liberdade. Isso aí que chama a atenção do público. Se você fizer isso, chama a atenção do público. Esse é o diferencial da máquina. Só que não é apenas o vocalista que tem o diferencial. Nosso guitarrista tem, o baterista tem, principalmente o Isaac Aranha. O Isaac Aranha é um dos melhores bateristas que eu conheço. O cara é pica das galáxias, o cara faz umas viradas sinistras, o Pivetão Saradão, o cara toca um solo daqueles. Às vezes eu chamo ele de unha preta. Não é porque ele tem a unha suja, não. Porque unha preta é o cara que toca pra caraca. E sola pra caraca. E a energia com aquele baixinho, aquele solo de baixo, aquela meiguice, aquela coisa legal. Mas não se deixa enganar pela meiguice. A mulher é pica. Só isso. Mas e aí você falou aí, como que você faz essa questão da preparação, tanto dessas interpretações que você vai apresentar ao público, até mesmo antes de entrar no palco? Porque você também, conversando aqui com a gente, você falou que você tem a questão da timidez também. Como é que você faz esse tipo de preparação para poder lidar com isso, desde ter a sua própria interpretação, como a entrar no palco? Sobre timidez, eu já tinha até falado sobre isso. Eu sou realmente tímido. Muita gente se questiona falando: pô, Lindenberg, você é vocalista de banda e é tímido? Eu falo, eu sou, só que tem diferença. Vou dar um exemplo. Tem diferença entre timidez e outras coisas. Vou dar uma diferença. Nelson Gonçalves, não tem nada a ver com timidez. Nelson Gonçalves, o grande Nelson Gonçalves, que cantava a volta do Boêmio, naquela mesa, ele era gago. Ele tinha gagueira. Só que quando ele ia cantar, a gagueira não aparecia. É a mesma coisa eu sendo tímido, eu vou lá, canto sem problema nenhum. E o negócio de preparo, geralmente eu não me preparo. Eu vou lá cantar. Assim, não é ensaiado, como eu falo. As performances de palco minhas não são ensaiadas. Porque geralmente quando eu começo as músicas lá, eu começo a, como é que eu posso dizer? Sentir a energia do público. A energia do público entra dentro do meu corpo, lá ele, claro. Entra. A energia. Tá falando sério. A energia. Não. Como é que eu vou falar agora, cara? Agora sério. Lá ele. Pô, mano, na moral. O que eu percebo. A banda Máquina, ela é uma banda que tem um pivete monstrão,
O cara é foda. Tem o Aranha, que eu assisto o Aranha direto lá, Um dos melhores postante. bateristas. Pô, mano, e o Aranha também dá aula, né? Eu vejo os molequinhos, tipo, 3 semanas lá com o Aranha. Eu fico, caraca, o Aranha é brabo. E a baixista, né, cara? A Aline, que ela é encantadora tocando, ela, cara, com a presença boa pra caramba. Todo mundo gosta de ver ela tocando, cara. Ela é irmã do Bruno Erdi. Do Bruno Erdi, da Toca do Vinil. Eu quase que eu falei toca vinil, porque a japonesa, quando eu namorei, ela falava assim, toca vinil. É, e falando em toca vinil, tá ligado? Se você quiser aí, ó, você for admirador do vinil, gostar daquele chiado gostosinho do vinil que tem, não tem um chiado gostoso, vinil? Adoro.